Bom, agora o tema da nossa aula é Mesopotâmia. Mesopotâmia, que para os gregos significava terra entre rios. Isso porque a Mesopotâmia, ela se construiu, ela se consolidou nas margens dos rios Tigre e Eufrates, na verdade, entre eles. Dois rios que tornaram possível o surgimento e o desenvolvimento de algumas sociedades, de algumas cidades que estabeleceram ali. Então, o que nós temos nessa região? Percebam que aqui nós temos os dois rios, Tigre, temos o Eufrates, mas temos também aqui nessa região o rio Jordão, temos o rio Nilo aqui. Então, essa área, gente, do rio Tigre e Eufrates, que é o nosso tema agora, era uma área, eram rios que eles acabavam por desaguar no Golfo Pérsico. E essa área mais próxima ao Golfo Pérsico era bastante disputada, porque apresentava as terras mais férteis, a maior fertilidade nessa área. Porque os sedimentos vinham desde essa nascente e vinham sendo depositados nessa área. E aí, quando os rios ganhavam volume, inundavam as margens, facilitando a prática agrícola. Bem, um detalhe sobre isso é que a Mesopotâmia, assim como o Egito, essa região aí da Fenícia, Palestina, elas fazem parte do chamado crescente fértil. O que foi, então, esse crescente fértil? Foram áreas, algumas até desérticas, onde os rios tornaram possível o desenvolvimento de populações, ou pelo menos colaboraram para isso. Então, nós temos daqui do Egito, do Nilo, essa região da Fenícia, que próximo ao Rio Jordão, aqui o Tigre e o Eufrates, percebam o formato, pelo que ficou evidenciado. Observem agora o detalhe. Então, o que nós temos aí? Por que crescente fértil? Observem que a ocorrência desses rios e dessa sociedade, eles têm um formato lunar. E por isso que passaram a chamar de o crescente fértil. Então, o que seria exatamente o quê? Áreas de sociedades que se desenvolveram nas margens de rios. Ok? Vamos lá. Perceba aí, mais uma vez, o nosso formato lunar, que falamos agora do formato lunar. Bem, nessa região do crescente fértil, da Mesopotâmia, a terra entre rios, lá nós tivemos, na verdade, uma consolidação de um grande império. Quer dizer, a maior parte do tempo, a Mesopotâmia ela foi organizada em cidades-estados. O que são sociedades-estados? São aquelas que têm seu próprio governo. Muitas vezes é cultura diferente em relação às outras. Quer dizer, são sociedades que têm a sua uma política independente em relação às outras. Elas são, quer dizer, politicamente independentes. O que quer dizer isso? Que uma cidade geralmente não interferia no governo da outra. Cada um tinha seu governo, cada uma delas. Então, o que nós temos na Mesopotâmia foi uma sucessão de domínios. Chega um povo, ele se consolida, ele passa a ser, vamos dizer assim, na região, uma área de domínio dele ou de supremacia dele, mas não significa que ele chegasse a dominar os outros. Ocorreu, mas não foi sempre. Mas normalmente nós tínhamos sociedades ali, umas próximas das outras. Quer dizer, então, muitas vezes marcadas por guerras. E essas guerras levaram, inclusive, à formação de impérios, que nós vamos ver em seguida. Então, do que nós falamos há pouco, era uma área bastante disputada, principalmente aqui próximo ao Golfo Pérsico, por conta da fertilidade dos rios. Essa área também era uma área de constante passagem de comércio, de rotas de caravana, de mercadorias que saíam do lado oriental e vinham para o ocidente. Muitas vezes passando, subindo até Constantinopla, para chegar à Europa Ocidental. Então, quer dizer, era uma região onde, banhada por rios, tinha uma grande fertilidade, grande parte desses rios, e também ideal para a prática comercial. Bom, disso do que nós falamos, a área mais
fértil era aqui próximo ao Golfo Pérsico, né? Quer dizer, não era toda a região, tinha uma área que concentrava uma fertilidade maior, onde ficavam mais sedimentos que proporcionavam aí essa prática agrícola. Bom, nisso, o primeiro dos povos a se consolidar na região foram os sumérios, né? Ali entre 10 e 8 mil, né, antes de Cristo. Eram povos normalmente nômades ou seminômades que ficavam vagando, mas quando chegaram lá encontraram condições para eles ideais, né? A água, né? A possibilidade de plantio, então quer dizer, é aqui, e lá ficaram. Bom, os sumérios, percebam que, como eu disse no primeiro momento, eles ficavam muito dependentes dos rios. Aí passavam por enchentes, porque construíam casas próximas aos rios. Só que depois eles perceberam o seguinte, que eles poderiam usar esse rio em benefício próprio. Eles começaram a cavar diques, né? Represar a água, construir canais, que daqui a pouco eu mostro como era isso, tá? Já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, tá? Percebam aqui, ó, os canais. Então aqui nós temos os rios, o rio, né, nesse caso. Quando o volume das águas do rio estava mais baixo, aí eles cavavam, né? Construíam esses canais aqui, ó, de irrigação, tá? Construíam os canais. Quando as águas subiam, as águas entravam nos canais. E mais à frente tinham os diques. Os diques, imaginem como se fossem, bora colocar para uma linguagem mais popular, os buracos, né? Que eram cavadas. Então a água, ela vinha correndo pelos canais e aí ela entrava nos diques. E lá, quando o rio baixava, ela já ficava armazenada. Então percebam por isso que são chamadas de sociedades hidráulicas. Elas conseguiram se adaptar ao meio onde se consolidaram e também se aproveitaram dos rios em benefício próprio, né? Quer dizer, conseguiram tirar proveito da natureza. Bom, aí o que nós temos ainda sobre isso, tá? Gradativamente, nós tivemos, chegam lá os sumérios, eram pequenos vilarejos, né, pequenas comunidades. Só que com a proximidade do Nilo, né, ali começaram a realizar cada vez mais plantações. E começou a cada vez mais nesse aumento da produção, consequentemente se alimentavam melhor. Se alimentavam melhor, aumenta também a imunidade. E essa população ela foi crescendo, crescendo. Depois as vilas e depois vão surgir as cidades, né, que devido exatamente à capacidade deles de se adaptarem ao meio onde resolveram viver. Bom, esses sumérios, gente, muito provavelmente foram os criadores da roda. Imaginem só essa inovação. Quer dizer, muito se acredita que eles foram criadores da roda, porque eles já utilizavam alguns instrumentos que tinham, né, a roda. E não há registro, pelo menos até agora, né, de outros povos que usassem também. Aí, olha só, além da roda, que já é uma revolução, já é algo para a época fenomenal, nós temos também a invenção da charrua, que era um arado, né? Aqui nós temos o arado, né? Percebam lá como era, ó, puxado por um animal, né? E aqui, ó, há um instrumento, né, amarrado ao cavalo, pontiagudo. O cavalo ia, né, puxando e aí ia furando o solo para poder colocar as sementes. Quer dizer, já era uma grande inovação para a época com os sumérios. Outro ponto sobre eles ainda, olha só, usavam bronze, tijolos em construções. Quer dizer, povos, para a época, podemos dizer que bastante avançados. Ó, criaram um sistema de irrigação, que eu mostrei há pouco como é que era, né? Quer dizer, de canalizar a água. Agora é o seguinte, essa sociedade ela acabou enfraquecendo, principalmente devido às rivalidades, né, entre as cidades. A rivalidade era muito grande entre elas. Ur, Lagash eram grandes cidades para a época também, claro. E as brigas entre elas pelo domínio da região era grande. E essas brigas acabam enfraquecendo o governo. Quer dizer, acaba fragilizando aquele povo. E aí, foi o que eu falei, nós temos uma sucessão de povos. Os sumérios vão ficando pelo caminho e passam a ser dominados por outros. E assim vão se sucedendo no domínio da região. Lembrando, tá? Lembrando
que eles não dominavam as outras cidades. Era apenas uma sociedade de referências sumérios, tá? Eles não chegaram a dominar as outras áreas, não. Eles dominaram uma determinada área, mas cada cidade ela tinha a sua, ou cada povo tinha a sua independência ali, como nós dissemos, cidades-estados. Bom, e aqui, ó, muito provavelmente, né, é o que se aceita, né? Eles foram os criadores da escrita cuneiforme, que usava símbolos também. Só que esses símbolos, gente, normalmente já trazia consigo um significado. Percebam aí que nós não temos como o nosso, o A, o B e tudo mais, né? Mas eram símbolos também, né? Só que cada um deles já trazia um significado. Agora, por que cuneiforme? Eles usavam um instrumento pontiagudo chamado de cunha, né? Para poder furar, né, a argila, isso aí, no caso, que nós conhecemos geralmente popularmente como barro, né? E aí eles conseguiram furar, né, a argila, e aí eles iam fazendo os desenhos. Então, por isso ficou conhecido como escrita cuneiforme, pelo instrumento que usavam em forma de cunha, pontiagudo, como chamavam. Bom, então olha só, essas cidades-estados, né, grande parte delas, né, eram, como nós dissemos, elas poderiam ser diferentes na cultura, poderiam, mas normalmente elas tinham ali similaridades, né, tinham uma certa identificação cultural. Muito embora cada uma tivesse o seu governo, quer dizer, politicamente independente. Bom, gente, percebam, o que era para isso, para a época também, olha só, 90% da população estava nas áreas urbanas, né? E essas áreas urbanas, imaginem, elas dominavam as aldeias próximas. Então, a área urbana, a cidade, ela dominava a aldeia, de quem ela trazia, inclusive, produtos. Era uma forma de domínio. Para essa época, né? Imaginem como funcionava. De acordo com a função que a pessoa ela exercia, ela participava de um determinado extrato social, que hoje em dia chamamos de classe social, baseado em renda. Né? E lá, extrato social, porque a diferença deles estava muito mais em relação à função que desempenhavam. Algumas funções, elas tinham um certo impacto, né, na política, por exemplo, na economia, nós vamos ver mais à frente também. Bom, aqui, olha só, a organização política. Normalmente, o rei governava só, mas eventualmente ele pedia, consultava um conselho de anciãos, mas o poder estava nas mãos do rei. E é interessante que esse rei, ele era um representante de Deus na Terra. Quer dizer, é uma sociedade teocrática. O que é uma sociedade teocrática, um governo teocrático? É quando o governante também ele exerce, né, como se ele fosse também uma divindade. É o governante, mas também é uma divindade. Um representante de uma divindade, né, de um certo Deus. Além dos anciãos, quem dava auxílio direto a esse rei eram os sacerdotes. Aí vai dizer, pô, mas alguns sacerdotes, sim, mas que buscavam apoio de outros sacerdotes. Porque o rei, imaginem só, ele governava, ele tinha apoio dos anciãos, mas também ele era um sacerdote. E era ele quem coordenava as cerimônias religiosas. Aí com o apoio, né, de outros sacerdotes. E esses buscavam outros, e assim por diante. Então ele era, vamos colocar assim, que era o sacerdote mor, o maior, que coordenava, inclusive, esses cultos religiosos, como dissemos agora. Bom, outro ponto, a religião deles. Eles eram politeístas, quer dizer, acreditavam lá em vários deuses. E o que eu coloquei para nós aqui, olha só. Eles não separavam religião da vida cotidiana. O que era isso? Por exemplo, do nosso dia a dia, há uma doença. É um castigo divino. A doença, olha, pode ser algo de um demônio. Olha, o relâmpago. Se é uma mensagem de Deus. E assim por diante. Então, quer dizer, a vida deles, ela era marcada pela religiosidade, né? Pela religião. Então, eles cultuavam, politeístas, diversos deuses. Aqui, ó, nós temos alguns deles, né? Enlil, deus do vento e das chuvas.
né, Shamash, Deus do sol e da justiça, Instar, deusa da chuva, da primavera e da fertilidade. E temos também aqui o Marduk, que era o mais conhecido, gente. O mais conhecido era o Marduk, tá? Que era um deus protetor, né, da cidade, ali da região, né? Principalmente da Babilônia, que foi sede de dois impérios. Bom, agora, é interessante que já naquele período, para eles principalmente, né, o sacerdote era o elo de ligação. Eu, para ter contato com os deuses, eu preciso do sacerdote, eu não posso ir direto a ele. Quer dizer, então, ele tinha esse acesso ao sobrenatural, a Deus, ou de repente a uma outra entidade, vamos dizer assim. Então, por isso mesmo, que esses sacerdotes eles acumulavam riquezas, devido às oferendas que recebiam, principalmente, né? Então, o acúmulo de terras pelos sacerdotes era muito comum, tá? Era muito comum na Mesopotâmia daquele período. Bom, aqui o que nós temos, gente, percebam só, essa aqui é a cidade de Ur, na Mesopotâmia. Então percebam aqui, olha só, nos arredores dela todo nós temos uma muralha, tá? Todo nós temos uma muralha. Aqui nós temos, né, as casas, né, elas misturadas com lojas, quer dizer, pelas ruas nós tínhamos, além das casas, tínhamos lojas. Então essa muralha aqui servia de proteção, quer dizer que constantemente poderiam ser atacados. Além disso, nós tínhamos nessa região aqui um porto, né, onde as ficavam, atracavam as embarcações. E aqui um canal também por onde passavam água, por exemplo. E aqui, ó, dentro, perceba que nós já temos um templo, né, que eram chamados zigurates, que nós vamos falar um pouco mais à frente também. Que alguns dizem que eram pirâmides, só que não tinham exatamente esse formato, como o do Egito. Né? Na verdade, eram camadas sobrepostas. Porque eles acreditavam que quanto mais alto o zigurate desse templo, mais próximo aos céus, mais fácil de desvendar a vontade divina. Né? Então, isso aí era a Ur da época. Percebam que a estrutura, né, até bem organizada. Claro que uma simbologia a partir, né, de achados arqueológicos, ok? Vamos em frente. Aqui, gente, olha os zigurates, tá? Então, percebam, há a forma de uma pirâmide? Sim, só como eu disse, não como do Egito. Né? Nós temos vários blocos sobrepostos, né? E onde, normalmente, ali nós tínhamos muitos sacerdotes aí residiam, né? Quer dizer, muitos sacerdotes iam para aí para tentar desvendar a vontade divina. Né? Então, a ideia deles era chegar o mais próximo possível dos céus. Daí, gente, vem a história bíblica, né, da Torre de Babel, da diferença de línguas. Né? Babel, para quem não sabe, uma curiosidade para nós, era a Babilônia, né, que era chamada pelo povo de Babel. Tá? Bom, então continuando lá. Aqui, gente, contribuições dele. Astronomia. Né? Olha só, como eles mantinham essa crença, né, de que havia uma íntima relação entre os nossos destinos e os astros, eles passaram, como eu disse, a observar os céus constantemente. Os sacerdotes ficavam a observar para tentar desvendar as vontades divinas. E aí, eles acabaram desenvolvendo a astronomia. Né? Percebam que eles conseguiam fazer a distinção entre o que era um planeta e o que era uma estrela. Para aquele período, imaginem. Né? Que observaram, por exemplo, as fases da Lua, os eclipses. Quer dizer, eles foram fenomenais para a época. Né? Então, olha, hoje o que muitos usam, né, e acreditam, confiam, os signos, né, quer dizer, criação deles também a partir dessa relação deles. Ó, os astros, eles influenciam nas nossas ações, que é exatamente que são os signos. Além disso, olha só a criação deles por aquele período, como foi fantástico. Dividiram o ano em 12 meses. Ó. A semana em 7 dias. E o dia em 12 horas duplas, que seriam as 24 horas. Quer dizer, algo inovador e, para a época, fantástico simplesmente. Dessa relação deles com o sobrenatural.
Bom, aqui, ó, sociedade. Nós tínhamos lá os altos funcionários públicos, né, que aquelas pessoas próximas ao rei, consequentemente beneficiadas. Os chefes militares também eram muito beneficiados, porque eram pessoas, né, que mantinham a segurança na cidade, a confiança da população, consequentemente também do governante, e tinham privilégios. Além disso, nós tínhamos ali ó, os comerciantes. Tancarum, né, quer dizer, eram pessoas que realizavam as trocas comerciais, porque não há registros de moedas. Né? Na verdade, eles usavam aí, olha só, como moeda, na troca, a cevada para pequenos valores e a prata para os grandes valores. Quer dizer, a maior compra era com prata, as menores com cevada. Quer dizer, é um escambo, é moeda de troca, sim, né? Mas já era algo também interessantíssimo para a época. Vale lembrar, gente, que quando um povo ele mantém relação com o outro, uma relação comercial, consequentemente ele também tem cultural, porque há entre eles uma troca, uma auto-influência cultural. Né? Isso é interessante a gente observar sempre. Então, eles já realizavam, imagine, gente, viagem de longa distância, usavam para se proteger né, dos saqueadores as caravanas, né? Usavam barcos à vela. Imagina o que era isso para aquela época. Né? E aqui, olha só, uma figura muito importante naquela sociedade. Os escribas, assim como no Egito também. Pessoas que dominavam a escrita. Eram super importantes porque eles ajudavam na administração. Qualquer pessoa poderia ser um escriba? Não. Tinha que ter dedicação, tinha uma série de ritos a seguir, quer dizer, para poder conseguir ser um escriba. A dedicação era essencial. Porque, olha, eles iam controlar os impostos, o que era que deveria ser estocado em alimento, né? Tudo que era relacionado com o Estado era controlado por eles, pelo domínio da escrita. Aqui, ó. Então nós temos altos funcionários públicos, chefes militares, comerciantes, escribas e temos os trabalhadores livres e escravos, que era a maioria. A maioria de pobres, né? Quer dizer, agora, para a época, é bem interessante, sendo a maioria, que nós tínhamos vários tipos de escravo. Ou seja, a pessoa era transformada em escravo por diversos motivos. Um deles, se cometia um crime, poderia ser transformado em escravo. Se prisioneiro de guerra. Ou, algo interessante também, olha só, pobres que escolhiam ser escravos, não tinham como se manter, e aí se entregavam para um senhor, que passava a ser dono deles. Olha só que interessante aí, né? Bom, agora, gente, é o seguinte, os escravos sofriam castigos? Sim, mas eles tinham direitos também. Né? Por exemplo, né, o escravo ele poderia ter o filho livre, né? O filho dele poderia ser livre. E ele poderia também comprar a liberdade dele, que no Brasil colonial chamávamos de alforria, né? A liberdade. Então, era possível sim o escravo comprar a sua liberdade. Quer dizer, significa que ser escravo não poderia ou não ser para toda a vida. Aqui, ó, nós vamos falar agora sobre a formação dos impérios. Lembrem lá, gente, império, conjunto de reinos. É quando um reino domina outro, forma-se um império. Nessa época, gente, as cidades sumérias, que não, como eu falei para vocês, a Suméria, ela perdeu a hegemonia, mas ainda estavam por lá. Quando chegam os acádios, ou acadianos, eles dominam grande parte das cidades sumérias. Isso, eles tendo como rei o Sargão I. Ao dominar estas cidades, dominar a região, logo, ele agrupou reinos. Então, ele formou um império. E aí nós tivemos né, o chamado Primeiro Império Mesopotâmico. Tá? O Primeiro Império Mesopotâmico, ali em 2350 a.C. Quer dizer, foi o primeiro período onde nós tivemos, com o Sargão I, uma das cidades, né, uma das sociedades, ela dominar as outras, ela incorporar as outras ao seu território. Então foi a primeira vez que ocorreu um processo de centralização. Agora, depois disso, né,
o que nós tivemos? Nós tivemos a chegada dos amoritas após os acadianos. Como eu falei a vocês, sucessão de povos, sumérios, acádios. Depois chegam os amoritas, né? É na fase deles, né, que teria ocorrido lá o evento que eu falei para vocês do Zigurate, que eram as pirâmides, né, da Torre de Babel, né, quando teria ocorrido a distinção das línguas, né, já que as pessoas, ao tentar construir a Torre, né, de Babel, né, lá na Babilônia, eles acabaram blasfemando contra Deus e teria sido um castigo, né, sobre a humanidade, a diferenciação de línguas. Bom, agora, o primeiro império mesopotâmico, nós dissemos que foi de Sargão I. Agora, o primeiro império babilônico, quer dizer, que teve a cidade da Babilônia como centro, ele foi organizado por Hammurabi. Então, o primeiro império babilônico, que teve Babilônia como sede, ele foi organizado por Hammurabi. Hammurabi, gente, ele foi um grande governante, muito habilidoso, né, quanto a leis. É atribuído ao Hammurabi, ao imperador, o primeiro código de leis escrito, né, que se tem notícia. Agora, como era escrito isso aí? Era em folha de papel? Não, não era. Né? Então, ele foi escrito em estelas, que elas tinham aproximadamente 2 metros. O que eram as estelas? Pedras. E nessas pedras tinham lá as leis. Isso aí, gente, só de a pessoa passar em frente ao castelo e ver isso aí, ela já tinha uma noção do controle das leis. Quer dizer, olha, aquilo simboliza que tal coisa não pode, que isso pode, que aquilo não pode. As pessoas já internalizavam aquilo, que havia uma lei para regulamentar as relações das pessoas. Bom, então, né, esse código era baseado no princípio do olho por olho, dente por dente. Ou seja, pagar na mesma moeda. Se você cometeu determinado delito, determinada falha, né, como dizia lá, dizia assim, se a pessoa ela aluga um boi, e esse boi, de repente, pisou, né, no trajeto, ele pisou numa poça, quebrou a pata. Aí, essa pessoa que alugou, ela deveria dar outro boi para o dono do boi. Quer dizer, pagar na mesma moeda. Agora, é interessante que a lei ela não era aplicada da mesma forma para todas. Dependia muito da categoria social, onde estivesse na escala social. Aí, sobre isso agora, vamos ver um pequeno vídeo que ele retrata um pouco do que nós comentamos agora. Acompanhem aí, por favor. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, lugar este, que é conhecido como berço da civilização, parte dos homens passou a viver em cidades. O processo de urbanização trouxe uma série de benefícios para o homem. Nas cidades, o comércio floresceu e os avanços científicos passaram a ser mais frequentes. Contudo, a vida na cidade também fez aumentar os conflitos e os desentendimentos entre os homens. Para pacificar e evitar conflitos entre os membros da sociedade, foram instituídas as leis. O primeiro código de leis escrito, que se tem registro, ficou conhecido como Código de Hammurabi. Este compêndio de leis babilônicas, gravados em pedra, registra como deveria ser aplicada a justiça nos mais diversos casos, podendo se tratar de disputas por propriedade e atos contra a vida. Este código de leis foi escrito por volta do ano 2000 a.C., durante o reinado do rei Hammurabi da Babilônia. O reino da Babilônia era o mais vasto de sua época, e Hammurabi teve papel crucial em sua consolidação. O rei se autoproclamava um enviado de Deus para criar uma sociedade justa e ordeira, e sua autoridade lhe foi concedida por Marduk, uma divindade babilônica. Antes da criação dos códigos escritos, as leis se sustentavam apenas nos costumes da comunidade, e na maioria dos casos tinham uma base religiosa. Aqueles que não se enquadravam aos moldes dos costumes vigentes de seu grupo sofriam as mais diversas represálias,
Estes poderiam ser alvos de simples chacota ou se tornarem párias dentro da sociedade, mas também poderiam estar sujeitos ao banimento e até mesmo à pena capital. A convivência entre grupos distintos passou a se tornar comum nas cidades da antiguidade, que muitas vezes se diferenciavam em hábitos e costumes, e por isso se fez necessário o surgimento das leis que estariam acima dos costumes de cada grupo. O famoso Código de Hammurabi tinha como objetivo cumprir este papel. E a famosa frase olho por olho e dente por dente, inspirada na Lei de Talião, sintetiza o espírito do código. E assim, todo delito teria sua punição proporcional. As leis foram gravadas em grandes pedras de basalto e ficavam expostas em praça pública. Uma destas grandes pedras foi encontrada em 1901 por arqueólogos franceses e hoje se encontra em exposição no Museu do Louvre, em Paris. Grande parte dos crimes tinha como castigo a pena de morte, mas nem sempre a vida exigida era do autor do delito. Se uma casa mal construída desabasse e matasse o filho do proprietário, o filho do construtor seria condenado à morte para satisfazer a justiça. O fato das leis estarem gravadas em pedra tornava muito difícil a sua modificação, e por isso as leis permaneciam imutáveis e sem emendas por séculos. A Constituição brasileira tem em seu corpo algumas cláusulas pétreas, como por exemplo os direitos e garantias individuais. Elas são chamadas de cláusulas pétreas porque elas não podem ser modificadas, como se fossem realmente gravadas em pedra. O Código de Hammurabi influenciou vários outros conjuntos de leis que vieram posteriormente, como é o caso da antiga lei judaica trazida por Moisés. Foi com o surgimento das primeiras raízes do direito na Mesopotâmia que foi possível que o homem pudesse viver em grandes comunidades com uma certa harmonia. E assim, o homem continuou sua marcha rumo à civilização. Bem, percebam aí, gente, o que nós falamos agora, né? Ele conseguiu sintetizar, né, o que nós comentamos. Um código de leis que não foi para todos. Né? Não foi para todos. E se aqui, olha só, nós tivemos com Sargão I, o primeiro império na Mesopotâmia. Aí nós tivemos o primeiro império babilônico, né, que teve como sede a Babilônia, né, que seria o segundo grande império na região, foi liderado pelo Hammurabi, mas foi o primeiro império babilônico. E aqui, ó, nós temos o segundo império babilônico, esse organizado pelos caldeus, né, que conseguiram unificar novamente a Mesopotâmia. O processo de unificação ele ocorreu, né, pelo Nabucodonosor, né? Ele que consegue fazer essa unificação, de unificar a Mesopotâmia novamente. E leva a sede do governo para a Babilônia. Então, ficou conhecido como Segundo Império Babilônico ou Império Neo-Babilônico. Novo, né? Novo Império Babilônico. Agora, quem assumiu o poder após a morte do pai, no caso, foi o Nabucodonosor, que ficou mais conhecido do que o pai. Né? Porque, assim, Nabucodonosor, o governo dele foi marcado principalmente pelas grandes construções. A arquitetura no governo dele ela foi muito marcante. Né? Quer dizer, além disso tudo, no governo dele, a Mesopotâmia ela passou por um processo de expansão. Né? Conquistaram o Egito, a Síria, né? Jerusalém. Quer dizer, eles foram expandindo, né, as fronteiras do Império. Isso porque ele fez grandes investimentos militares, grandes investimentos no exército. Bom, a partir disso, né, dois pontos importantes, né, nessa arquitetura. A Torre de Babel, que nós falamos, que ele sido no governo dele, né, e os jardins suspensos da Babilônia. Né? Então, aqui teria surgido a construção de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? Então, percebam que nós temos aqui, né, um processo, né, de consolidação de um governo. Primeiro, né, com os zigurates, como a Torre de Babel, né, na arquitetura,
né, foi um governo marcado principalmente por isso, pelas grandes construções, e depois a construção do Jardim Suspenso da Babilônia, né, que foi em homenagem da esposa preferida dele. Já mostra que eles eram poligâmicos, né? Havia mais de uma esposa. E aqui nós vamos mostrar para vocês um pequeno vídeo que retrata, né, esses jardins suspensos, né? Isso. Então vamos lá. Então aqui nós temos, né, o vídeo, né, sobre os jardins suspensos. No reino da Babilônia, por volta do ano 600 a.C., foi realizada uma esplendorosa obra de arquitetura que ficaria conhecida como os Jardins Suspensos da Babilônia. Sua construção foi motivada pelo amor entre o rei Nabucodonosor II pela princesa Amitis da Média. O rei babilônico havia unificado o reino da Babilônia e o reino da Média, e acabou retornando de sua conquista com a princesa Amitis como sua esposa. Alguns relatos afirmam que Amitis sentia muita saudade das montanhas da Média, que eram recobertas pelas mais belas plantas. Já a Babilônia se situava em uma grande planície, e por isso seu horizonte não podia ser mais monótono. Percebendo a nostalgia que entristecia sua nova rainha, o rei da Babilônia ordena a construção de uma espetacular obra de engenharia. A grande construção teve início e foi erguida uma grande pirâmide de degraus, onde terraços eram sustentados por belas colunas. Nestes terraços foram plantadas as mais diversas variedades de plantas, vindas de toda parte. O jardim era repleto de árvores frutíferas e flores de todas as cores. Tal construção deixava maravilhado todos aqueles que visitavam a capital do Império Babilônico. E assim, a rainha Amitis, ao contemplar o belíssimo jardim construído por seu marido, podia matar a saudade de sua terra natal. Esta luxuosa construção só foi possível de ser realizada graças ao poderio econômico do Reino da Babilônia, que era a nação mais rica de sua época. Apesar de vários relatos históricos confirmarem a existência dos Jardins Suspensos da Babilônia, sua real existência é motivo de controvérsia devido à falta de documentos babilônicos que confirmem a existência de tal obra, e pela falta de achados arqueológicos que comprovem definitivamente sua existência. Pouco se sabe sobre que fim foi dado aos imponentes jardins. A principal hipótese é que ele tenha sido arrasado por terremotos. Apesar de esta grande obra ter desaparecido, a história dos belos jardins suspensos, frutos do amor entre o rei da Babilônia e sua rainha, continua a povoar a imaginação das novas gerações. Bom, gente, então percebam aí que nós temos um grande conjunto de sociedades, de cidades, né, como falamos agora há pouco. Né? Então, passamos já, como nós dissemos, do primeiro Império Babilônico, do Império Mesopotâmico, do Sargão I, depois o primeiro Império Babilônico, né, que levou para a capital, como capital Babel, né, que na época era Babilônia, onde no governo posterior, né, do Nabucodonosor, nós vamos ter a construção da Torre de Babel. Né? Então, quer dizer, foram processos de sucessão de vários povos naquela região. Quer dizer, na Mesopotâmia antiga. Aguardo vocês no próximo vídeo. Ficamos por aqui. Grande abraço em todos.